Então, pessoal, como eu havia prometido para vocês, certo? Nós vamos fazer aqui uma apresentação, vou esclarecer para vocês também como é que vocês devem resolver aí a atividade 3 que eu solicitei de vocês, certo? Que é uma atividade que, na verdade, é uma aplicação aí dos conceitos que vocês aprenderam na aula anterior, os conceitos de indicadores. Eu pedi que vocês calculassem 4 indicadores: indicador de liquidez corrente, de liquidez seca, índice de cobertura de juros e o índice de endividamento geral, certo? A partir, né, da demonstração de balanço patrimonial da Ambev e também da demonstração de resultados do exercício da Ambev, certo? Em linhas gerais, pessoal, o índice de liquidez corrente vai medir uma relação entre ativo circulante e passivo circulante. Ele vai medir qual é a capacidade no curto prazo de uma empresa arcar com aquelas obrigações e compromissos que ela tem também no curto prazo, certo? Agora, se o ativo circulante for igual ao passivo circulante, nós vamos ter um índice de liquidez igual a 1. Então, a empresa, com seu ativo circulante de curto prazo, ela consegue cobrir todo o passivo circulante também. Todas as despesas de curto prazo ela consegue cobrir com aquilo que ela tem em caixa, que ela tem em ativo de curto prazo também, de fácil liquidez, certo? Agora, se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante, isso indica que essa razão aí vai ser menor do que 1, certo? Se o denominador é maior, o numerador menor, isso vai ser menor do que 1. Isso significa dizer que no curto prazo a empresa não consegue cobrir as suas despesas, tá? Agora, se o contrário ocorrer, se o ativo circulante for maior do que o passivo circulante, essa razão vai dar maior do que 1. Portanto, a empresa no curto prazo ela consegue pagar todas as obrigações que ela tem de curto prazo e ainda sobra alguma coisa para ela, tá? Agora, existe uma discussão na literatura que diz que os estoques eles não são tão líquidos, tá? Então, o indicador de liquidez seca ele retira o estoque porque ele não é um componente do ativo que tem uma alta liquidez, existe uma certa demora em você converter estoque em mercadoria e a partir daí vender para gerar receita, certo? Então, no caso da Ambev, né, no caso do exemplo que vocês vão fazer as contas, não tem despesas antecipadas. Então, a liquidez seca vai ser o ativo circulante, estoque e passivo circulante. Essa conta vocês têm que fazer, tá? E mostra a mesma coisa do anterior, só que de uma forma mais precisa, porque retira ali o estoque que não é tão líquido, ok? Já o índice de cobertura de juros, pessoal, que eu acho que é o que gerou mais confusão aí, mais dúvida na cabeça de vocês, né? É você pegar o lucro operacional antes do imposto de renda, certo? Desse lucro operacional, vocês vão adicionar as receitas financeiras, vão adicionar outras receitas financeiras se houver e vão deduzir as despesas que a empresa paga com juros. Então, esse índice, ele mostra qual é a capacidade que a empresa tem de arcar com suas despesas de juros. Aquele lucro que a empresa oferiu, o lucro das suas operações, ou seja, o lucro operacional, somado com as receitas financeiras que a empresa adquire, né? Seja quando ela faz um investimento e aí entra alguma receita, algum tipo de rendimento financeiro para ela, tá? Somando o lucro que ela oferiu das operações mais essas despesas, mais essas receitas financeiras, quanto que isso cobre do saldo de juros que a empresa deve pagar, daqueles empréstimos e financiamentos que ela fez no passado para poder gerar ativo e desse ativo converter em mercadoria e gerar aí o lucro operacional, certo? Então esse índice de cobertura, ele, na verdade, ele mostra qual a capacidade que a empresa tem do lucro gerado pela empresa de cobrir as despesas de juros, certo? E o índice de liquidez, ou desculpe, o índice de endividamento geral, que aí vocês vão olhar o passivo total da empresa, da Ambev, sobre o ativo total. E aí o que é que nós vamos observar aqui? Né? Se o passivo total da empresa for muito alto, certo? Se esse passivo for muito alto, significa dizer que essa razão aí também vai ser muito alta. Então a empresa ela vai estar muito alavancada, tá? Porque
para uma determinada quantidade de ativo eu tenho muito passivo, eu gero muita despesa, eu gero muitas obrigações para fazer frente aos ativos que a empresa tem, certo? Agora, se o ativo for muito alto e o passivo for menor, significa que o grau de endividamento dessa empresa é baixo, tá? E o índice de cobertura, gente, quanto maior for o lucro operacional da empresa, mais as receitas que ela obtém através de seus investimentos, né, quanto maior for esse numerador aí, né, significa dizer o seguinte: a empresa consegue cobrir todas as suas despesas financeiras, despesas com juros, certo? E ainda sobra lucro para ela reinvestir no negócio, sobra lucro para ela repartir com os acionistas sob a forma de dividendos e sobra lucro para fazer reservas também, certo? Em linhas gerais, seria isso, tá? E aqui eu trouxe o balanço patrimonial, tá? Da Ambev. Essa parte aqui está mostrando os ativos, como vocês podem ver. Os dados que vocês vão utilizar são os dados consolidados, tá? Vão usar os dados para o ano de 2019 e para o ano de 2018. Basicamente, vocês vão usar essas informações aqui, ok? Representado aqui, ele está querendo dizer que embaixo tem uma nota informando que houve alteração e, portanto, em janeiro de 2018, eles fizeram aqui uma correção, tá? E aí, no final do ano, essa correção foi incorporada aqui também, ok? E vocês vão usar os dados aqui consolidados. Então, no primeiro cálculo que vocês vão fazer, que é esse cálculo de ativo circulante sobre passivo circulante, vocês vão usar basicamente essas informações aqui, ó. Ativo circulante 2019 e passivo circulante da empresa 2019 está aqui. Vocês vão dividir por esse valor e lá vocês vão encontrar, certo? O grau de liquidez da empresa. Da mesma forma, quando se for calcular a liquidez seca, né, você já vai utilizar aqui a informação de estoque. 5.978.557. Isso aqui vai ser deduzido do ativo circulante da empresa, ok? Qual é o outro dado que vocês vão precisar? Quando vocês forem fazer a conta aqui do índice de cobertura de juros, vocês vão já para a DRE, certo? Na DRE você vai pegar o lucro operacional da empresa, lucro operacional, está aqui. Nesse caso, vocês vão usar os dados aqui da controladora, certo? Não tem problema, o importante é vocês praticarem o exercício. E vai pegar essa informação aqui do lucro operacional, vai deduzir, na verdade, você vai somar as receitas operacionais para o ano de 2019, foi 919.527, soma aqui é o lucro operacional e deduz, né? Na verdade, faz a divisão com essas despesas financeiras aqui, que é os juros, né? Que é essa parte de baixo que é o seu denominador, ok? Então vai ser 12 milhões mais 919 mil dividido por 2.742.243. Simples assim, ok? Quando vocês forem calcular o endividamento total da empresa, aí vocês vão pegar o ativo total, que vai ser esse valor aqui de baixo, para o ano de 2019, 101, 742, 944. Esse valor vocês vão dividir pelo passivo total. Passivo total está aqui no meio, ó. Na verdade, você vai dividir o passivo pelo ativo, certo? 39.186.939. Ok. Por que não esse valor aqui de baixo, professor? Porque esse valor aqui ele incorpora, né, o patrimônio líquido da empresa. Não é isso que nós queremos. Agora, se você quiser fazer um outro exercício para ver quanto do patrimônio líquido da empresa está sendo convertido em ativo, é simples. Pega o patrimônio líquido e divide pelo ativo total da empresa. Você vai ter aí também essa informação. Ok, gente? Então, basicamente, seria essas as principais dúvidas, eu acredito que vocês teriam, tá?
agora fica mais fácil aí para vocês poderem fazer aí o trabalho da atividade. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom?